Amém? Nós vamos ler 2 versículos em uníssono. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve bom testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Vamos ler junto, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Vamos ler o último juntos? Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Amém. Amém. Irmãos, Filipenses 3, versículo 20 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos nesse mundo, vivemos nesse mundo, negociamos nesse mundo, comercializamos nesse mundo, mas nós, eu e você, não somos desse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Amém? Amém. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Cidadãos dos céus, né? Tem uma ilustração que eu nunca esqueci do avô da Sandra. Logo quando eu casei com a Sandra, nós fomos conhecer o avô dela lá na roça, né? E em respeito, eles têm muitas terras lá. Na época o governo doou para eles, para povoar e tal. Mas, junto com os fazendeiros que foram morar e cultivar a terra, também foram aqueles exploradores, né, que queriam ficar com tudo para eles. E contratavam jagunços, todo mundo sabe que jagunços, sabe, Luiz? Pistoleiros, e
matavam as pessoas ao redor e iam anexando as terras que ficavam sem dono. Mas o fato que aconteceu, que me chamou a atenção, que ele vivia contando histórias para nós, né? Essa eu nunca esqueci. Certa feita, ele estava voltando do povoado, mais ou menos 6 a 8 quilômetros de casa. Lá não tinha luz elétrica, na verdade, nessa região, até hoje, não tem luz elétrica, apenas nas casas. E quando ele estava no meio do caminho, aproximou um homem dele. E havia essa história, essa conversa, essa notícia, que tinha chegado um jagunço naquela região, naquela semana. E este homem aproximou-se dele, começou a puxar a conversa, e o avô da Sandra, de repente, vira e fala assim: ó, o negócio é o seguinte, se você quer fazer alguma coisa, faz de uma vez. Faz rápido. Eu não sou desse mundo, eu estou aqui só de passagem, eu sou lá de cima. O jagunço olhou com ele naquela escuridão, sem enxergar direito. Disse assim: como é que é? Você não é deste mundo aqui? Não, eu não sou desse mundo não. Estou aqui só de passagem, eu sou lá de cima. O jagunço saiu correndo, nunca mais foi visto na região. Irmãos, nós precisamos ter essa visão real. Eu não sou deste mundo, eu sou lá de cima. Estou aqui só de passagem. Eu preciso negociar, comprar, vender, estudar, fazer as coisas nesse mundo. Mas eu não sou deste mundo. Eu sou lá de cima. Estou aqui só de passagem. Cidadãos dos céus, irmãos. É isso que vai falar aqui na carta aos Hebreus, né? Já era a carta de Paulo aos Hebreus. Na verdade, a gente não tem um autor concreto de quem escreveu a carta. A maioria acredita que seja Paulo, por causa das evidências internas da carne. Mas tem alguns que acreditam que foi Apolo, por causa das evidências internas da carta. Então, tanto uns quanto os outros buscam evidências internas. Nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus. Mas o apóstolo que escreveu essa carta aos Hebreus, no ano 70, estava ali próximo à grande perseguição do Império Romano, no qual todo o povo judeu foi atacado, as casas foram destruídas, eles foram espalhados pelos povos ao redor, não sobrou casa sobre casa. O templo foi destruído, a cidade foi destruída, o muro foi destruído, tudo foi destruído. Alguns estavam pagando com a própria vida. Alguns perderam casa, perderam a família, perderam o emprego e alguns perderam a própria vida. E por causa dessa perseguição, muitos estavam voltando atrás. Alguns por medo da perseguição, outros desanimados, por vários motivos. Várias pessoas estavam abandonando a fé. E aí escreve-se essa carta, naquela época, para falar assim: olha, Jesus é superior. Jesus é maior e melhor. Jesus é melhor do que os profetas, Jesus é melhor do que os anjos, Jesus é melhor que Moisés, Jesus é melhor que Josué, Jesus é melhor que Arão, e Jesus ofereceu o melhor sacrifício, único, perfeito, de uma vez por todas. E Jesus firmou a melhor aliança. Então a carta aos Hebreus vai comparar todo o Antigo Testamento, apontando para Jesus e mostrando que Jesus é melhor. E agora ele chega nesse capítulo aqui, muito importante para nós, e vai trazer para nós: olha, nós estamos aqui, mas existe uma pátria celestial, a qual eu e você fazemos parte, cidadãos dos céus. Então, a grande ideia da carta aos Hebreus é que abandonar a Cristo, seja por perseguição ou por qualquer outro motivo, você está deixando a melhor coisa. Quando alguém deixa Cristo por algum motivo, está deixando aquilo que é de melhor. Está trocando o superior pelo inferior. Está trocando aquilo que é melhor por aquilo que é pior.
Entende? Então nós vamos chegar nesse ponto aqui. Aquele que está em união com Cristo é um cidadão dos céus. Faz parte de um mundo, de uma pátria muito maior e melhor. Uma pátria superior, celestial. Eu e você somos cidadãos dos céus. E eu queria compartilhar aí, 3 aspectos importantíssimos para nós sobre isso. Versículo 8. Primeiro aspecto que é muito importante como cidadãos dos céus, irmãos. Versículo 8, vamos ler uma só voz? Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Uma característica importantíssima para o cidadão dos céus: obediência. Obediência total, incondicional, inquestionável. Obediência à palavra de Deus, obediência às escrituras sagradas, obediência. Os cidadãos dos céus são marcados pela obediência. Foi a fé que capacitou Abraão, mas ele é reconhecido pela obediência. Reparou? Pela fé, obedeceu. Irmãos, nós vivemos uma época, nós temos 2 tipos de ateus. O primeiro, que é o mais antigo, na minha opinião, está em extinção. O segundo tipo de ateu, que é mais recente, tem crescido muito. Lá em Salmo 14 fala sobre os 2 tipos de ateu. O primeiro tipo é o ateu teórico. O segundo é o ateu prático. O ateu teórico é aquele que fica procurando teorias para justificar não crer na existência de Deus. É o antigo ateu. Eu não creio em Deus por causa que eu não consigo provar que Deus existe. Mas existe um outro ateu, mais atual e mais sutil. O ateu prático. O que é isso? Ele fala que crê, mas na prática ele não crê. Entende? Ele fala que ele é de Jesus, mas no dia a dia ele vive sem Jesus. Abraão creu, teórico e prático. Assim, pela fé, ele creu. E aí fala, quando chamado, obedeceu. E partiu. E saiu para um lugar que ele nem sabia onde era. Abraão creu, Abraão obedeceu, Abraão partiu, ele foi para um lugar que ele nem sabia onde que era. Irmãos, fé sem obras é morta. Ninguém é salvo pelas obras, mas a fé que não produz obras, ações, nós temos que questionar essa fé. Tiago fala muito sobre isso. A verdadeira fé é evidenciada pelas obras no dia a dia. Aí vem a pergunta, pastor, o que é fé? O que é fé? Olha o versículo 1 aí, até o 3. O que é fé? Ele começa falando o que é fé. Foi a fé que moveu cada um desses homens, Abel, Noé, Enoque, Moisés, Abraão, vai falar de Débora, Jefité, Baraque, Gideão. Foi pela fé que eles fizeram isso. Mas o que é fé? Se você reparar o versículo 1 até o versículo 3 aí, fé é crer no impossível. Fé é ver o invisível. Fé é tocar o intangível. Está aí, versículo 1, 2 e 3. Olha o versículo 1, quando fala assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Crer no impossível. Certeza das coisas que se esperam. Você tem uma convicção lá no seu coração que aquilo que você espera vai acontecer. Uma certeza, que isso vai acontecer. Olha o versículo 1, a parte B.
A convicção de fatos que se não vê. Crer no impossível, ver o impossível. Você não está vendo, mas você vai crendo. Amém? E Deus vai honrar a sua fé. E olha no versículo 3, mais um aí, olha. Tocar o intangível, né? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existem. Irmãos, isto é fé. Crer no impossível, ver o invisível, tocar o intangível. Você acredita, você dá um passo, você vai além e Deus honra a sua fé fazendo as coisas acontecerem. Abraão creu. Por isso ele obedeceu. Por isso ele partiu. O cidadão dos céus é marcado pela obediência. Obediência. Irmãos, presta atenção nisso aqui, ó. As coisas materiais e terrenas que são acessíveis aos nossos olhos, às nossas mãos, não são mais reais do que as coisas espirituais. Entenderam? O que eu estou querendo falar? As coisas do mundo espiritual são tão reais ou mais reais do que as coisas do mundo terreno e material. Fé é você tocar nesse mundo espiritual. E a recompensa da fé é você ver aquilo que você crê. Abraão creu, Abraão obedeceu, Abraão partiu. Foi fácil? Não foi fácil. Se fosse fácil, não era fé. O apóstolo Paulo fala sobre isso. O mundo espiritual é real, mas ele é tocado pela fé. A fé é a base da nossa obediência. O cidadão dos céus tem que ser marcado por obediência irrestrita, incondicional, plena, completa à palavra de Deus. Nós não podemos ser chamados cidadãos dos céus e viver movidos pelas coisas terrenas. Abraão, irmãos, a fé de Abraão que marca aí, olha, era uma fé que destacava porque Abraão era de Ur dos Caldeus. Os seus pais, a sua família, era uma família idólatra. Eles não conheciam a Deus. Mas quando Deus chamou, Abraão creu, obedeceu, partiu. Estão entendendo? Que às vezes a gente ia colocar a culpa, é por causa do meu pai que eu sou assim. É por causa da minha mãe que eu sou assim. É por causa da minha bisavó que morreu há 1000 anos atrás que eu sou assim. Não, gente. A família de Abraão não era uma família da fé. Mas ele ouviu a palavra de Deus, creu, obedeceu, partiu. Ok? Então, obediência é uma característica daqueles que são cidadãos dos céus. Abraão não duvidou, Abraão não questionou, Abraão não adiou, Abraão não enrolou, Abraão simplesmente obedeceu. Obedeceu. Ele larga tudo para trás e atende o chamado divino. É fácil? Não é fácil. E quando eu falo chamado divino, às vezes a gente pensa assim, pastor, seminarista, missionário. Nós temos o nosso chamado, mas cada um de nós tem dons, tem chamado para servir a igreja, para servir na sociedade. Cada um de nós tem um chamado de Deus. Quando nós recebemos a Cristo, nós também recebemos dons. E hoje, Deus está chamando a gente para uma obediência incondicional. Olha ali, irmão, vai lá em Marcos, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Olha que exemplo fantástico que a gente tem. Que às vezes, irmãos, nós ficamos assim, para Abraão foi fácil, porque ele não tinha nada a perder. Não é verdade. Marcos 1, versículo 17 e 18. Abraão tinha uma vida toda estruturada. Mas quando Deus chamou, ele obedeceu.
Cada um de nós tem um chamado para exercer dons, talentos na igreja e na sociedade. Marcos 1, versículo 17 e 18, vamos ler? Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Deixaram imediatamente as redes. As redes eram o ganha-pão deles. Eles largaram tudo e seguiram. Quando ele chama Mateus, Mateus estava na coletoria, imediatamente obedeceu. Quando ele chama Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou jantar na sua casa, imediatamente desceu com alegria. Irmãos, onde eu estou querendo chegar? Nós precisamos parar de dar desculpa para servir a Deus. Deus tem chamado para cada um de nós. Cada um de nós temos dons, talentos para servir a igreja, para servir a sociedade. E nós precisamos ser obedientes. Olha Marcos 8:34. Marcos 8:34. Para você ver, olha, quando Jesus chama e havia uma multidão. Marcos 8:34. Então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, disse: vamos ler junto? Quem abriu a parte B? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Creu, obedeceu, partiu. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Obediência. Essa é uma marca dos cidadãos dos céus. Foi a fé que moveu Abraão, mas a obediência foi importante. Ok? Vamos ver mais uma característica dos cidadãos dos céus? Versículo 13, volta lá em Hebreus. Hebreus 11, versículo 13, por favor. Hebreus 11, versículo 13. Uma consciência e responsabilidade da sua vida terrena. Hebreus 11, 13, vamos ler? Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Irmãos, nós somos cidadãos dos céus, mas ainda estamos neste mundo. Já estamos salvos, mas não totalmente salvos. Já temos a vida eterna, mas ainda não temos a eternidade plena. Nós precisamos ter essa consciência que tem. Nós somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. Vou explicar. Nós estamos aqui de passagem. Nós não somos deste mundo. Às vezes nós queremos fazer da nossa vida um céu. O céu não é aqui. Nós queremos que a nossa casa seja um pedaço do céu. O céu não é aqui. Nós queremos que a nossa igreja seja um pedaço do céu. O céu não é aqui. Nós somos estrangeiros e peregrinos, né? Eu fui pesquisar essa palavra, estrangeiros lá no grego, que é o original da Bíblia, zenoi, que fala assim, alienado, estranho, aquele que pertence a outro lugar, aquele que pertence a outro país. Você não é daqui. Você não é daqui. Olha a palavra peregrinos, né, que é parapidemos no grego, né? Para a gente vai lá pesquisar. Parapidemos, aí fala assim: sem morada certa na terra, sem residência fixa no lugar, aquele que permanece pouco tempo em um lugar, estrangeiros e peregrinos.
Você não pertence a este lugar. Por que nós vamos gastar nossa vida, nossa energia, nossa saúde? Por que nós vamos sacrificar o que nós temos de melhor por este lugar, por este mundo? Nós não somos deste mundo. Nós somos estrangeiros e peregrinos, né? Aquele que pertence a um outro país. Aquele que não tem morada. Aquele que permanece pouco tempo naquele lugar. Quem lembra dos ciganos aqui de antigamente? Alguém lembra? Eu fui numa reunião essa semana, muito interessante. Um grupo de pessoas, assim, voluntárias, não é uma agência nem nada, apenas pessoas, amigos, resolveram discutir desafios de Minas Gerais. Pasmem, sabem quantos ciganos temos aqui em Minas Gerais? 200 mil ciganos. A gente quase não vê cigano hoje em dia. Quando eu era criança eu via muito cigano, não é? A gente não vê muito mais. Eu não tenho visto. 200 mil ciganos em Minas Gerais. Lembra? Eles ficavam no lugar, vendiam seus artesanatos, faziam algum comércio. Aí um dia você ia lá e já não estava lá mais. Foi arrebatado. Não, não foi não. Eles mudavam de lugar. Nós somos ciganos na terra. Eu e você. Ciganos. Aquele que fica pouco tempo em lugar. Irmãos, qual que é o ponto aqui para nós? Nós não podemos sacrificar o que nós temos de melhor por um lugar que não pertence a nós, ou que nós não pertencemos a este lugar. Quem já morou de aluguel? Aí você fala assim, o contrato está vencendo, eu vou sair, deixa isso desse jeito. Aí deixa a lâmpada queimada, deixa o chuveiro estragado, é ou não é? Pessoa que mora de aluguel, quando ela sai, deixa tudo bagunçado. Não deveria. Aquele que fica pouco tempo em um lugar. Não estou falando que nós vamos negligenciar nossa responsabilidade social. O mandato cultural para cuidarmos deste mundo foi dado desde a fundação do mundo. Nós não vamos falar sobre isso hoje. Como cristãos, nós temos um mandato cultural para cuidar deste mundo. As pessoas que mais fizeram por este mundo e em toda a história da humanidade, sem sombra de dúvida, foram os cristãos. Os cristãos foram os que mais contribuíram para o bem-estar deste mundo. Mas nós não somos deste mundo. Aquele que permanece pouco tempo no lugar. Ciganos, abre lá, irmãos, por favor. 1 Crônicas 29 e 15. 1 Crônicas 29 e 15. E também nós vamos ler 1 Pedro 2, 11. Vamos lá. Só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Irmãos, os patriarcas, então vocês vão abrir e vão ler para mim. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 15. Os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, eles viveram como forasteiros e peregrinos. Eles armavam tendas, ficavam ali um tempo, cuidavam da terra, exploravam a terra, mas daí a pouco eles iam embora. Eles cavavam poços, eles comercializavam, mas daí a pouco eles iam embora. E eles tinham essa convicção. Se você olhar o texto, vai falar que eles olhavam para o futuro, para algo superior, para as promessas, para a vida de Jesus. Eles foram salvos baseado na promessa. Eles viviam naquela terra, mas eles não estavam presos àquela terra. Olhavam para o futuro, para uma nova terra, um novo céu, muito maior, muito melhor, muito superior. Irmãos, o grande problema dos cristãos é que nós nos apegamos demais a este mundo, mas nós não somos deste mundo, e aí nós ficamos frustrados. Este mundo não pode preencher
o vazio da eternidade em nossos corações. Quem abriu aí, por favor, leiam juntos para mim. Eu não lerei. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 15. Podem ler. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como as sombras são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Ótimo, né? Perceberam? Como a sombra. Como as sombras são os nossos dias sobre a terra. Aquele que fica pouco tempo em um lugar. Olha 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, fala assim: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. As paixões dessa terra que fazem guerra contra a alma. Irmãos, os patriarcas moravam ali, mas não estavam apegados, presos ali. Eles almejavam algo muito maior e melhor, algo superior. E baseado nessas promessas que eles viviam. Eles não viviam baseado naquilo que eles possuíam, mas eles viviam baseado nas promessas que Deus tinha para eles. E este é o último ponto nosso, nós vamos falar agora aí. Volta lá, Hebreus 11, versículo 16. Então, os cidadãos dos céus é caracterizado pela obediência, pela consciência plena daqui da terra. Estamos aqui, temos que cuidar daqui, mas aqui não é nosso lugar. E a esperança celestial. Versículo 16, vamos ler juntos? Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Esperança celestial. Irmãos, tem um céu aguardando por nós. Nós não podemos ficar pegados a este mundo. Ao contrário, nós precisamos refazer a nossa agenda, dando prioridade àquilo que pertence à eternidade. Veja bem, você pega a sua agenda e fala assim: isto tem valor eterno? Então é prioridade. Isto não tem valor eterno? Então vai para o segundo lugar. Entendeu? Tem muitas coisas que são boas, não são pecados, mas que não têm valor eterno. E às vezes nós gastamos energia, saúde, dinheiro, sacrificamos a família, sacrificamos a igreja, sacrificamos a comunhão com Deus por coisas que não têm valor eterno. A maior parte do nosso tempo, da nossa energia e do nosso dinheiro são gastos sacrificados no altar do que é terreno, passageiro. Pode olhar a sua vida. Quanta energia você já gastou por coisas que não têm valor eterno? Então nós precisamos refazer a nossa agenda, dando prioridade àquilo que pertence à eternidade. Isso tem valor eterno? Prioridade. Isso não tem valor eterno? Então vai para a segunda linha. Entende? Aqui fala assim, ó, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Nós somos cidadãos dos céus, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Eu fui olhar o significado, fui olhar lá no grego, a palavra é orego. Aí eu fui no dicionário: anelar por algo superior, almejar algo maior, querer algo maior, esforçar por algo maior. Mas a palavra que eu mais gostei, a tradução, sabe o que é? Assim, ó, respirar algo maior.
respirar algo melhor, algo superior, algo celestial. Irmãos, tem algo muito maior e melhor esperando por mim e por você na eternidade. Para que nós vamos sacrificar tanto naquilo que é passageiro? Respirando algo superior, respirando algo maior, respirando algo celestial. Irmãos, nós precisamos aprender a olhar além daquilo que é terreno. Entende? Nós precisamos daquele olhar de raio-x que vê além das coisas deste mundo. Um olhar que não se apega às coisas passageiras. Nós precisamos olhar para a pátria que está nos céus, para a cidade celestial, aquela cidade que é permanente e plena, preparada por Deus. Quando Jesus estava querendo consolar os seus discípulos, João capítulo 14, lembra? Os discípulos estavam ali angustiados, Jesus começou a falar da sua partida, era a última noite de Jesus aqui na terra, ele começa a falar da sua morte, da sua partida, ele celebra a Santa Ceia, os discípulos estavam tudo angustiados. O que ele fala? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, pois vou preparar-vos morada celestial. Eu resumi os outros versículos, né? A partir do 3. Eu vou preparar-vos morada celestial. Irmãos, tem uma casa, uma morada celestial aguardando por nós. Os crentes ali do Antigo Testamento, irmãos, eu fico admirado, eu gosto de ler o Antigo Testamento. Eles compreenderam que a promessa, que a esperança eram muito mais reais de tudo que eles tinham ali no momento. E olha que alguns tinham muita coisa. Davi, Salomão, vários reis, eles tinham muita coisa. Lembra de Moisés? Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Era o maior status que uma pessoa poderia ter naquela época. Moisés recusou os tesouros do Egito. E fala várias outras coisas, né? Recusou os prazeres transitórios do pecado. E por que ele recusou tudo isso? Irmãos, vamos ser sinceros, isso é tudo que nós mais queremos nesse mundo. Ele recusou tudo. Status, fama, poder, dinheiro, prazeres. Ele recusou tudo isso. Por quê? Diz lá, porque ele contemplava o galardão celestial. Cidadão dos céus. Cidadão dos céus. Lembra de José? Quando a esposa de Potifar dá em cima dele, e aí fala assim: como eu vou pecar contra você e desagradar ao meu Deus? Cidadão dos céus. Cidadão dos céus. Lembra Daniel, seus amigos, quando eles chegam na Babilônia, é colocado um banquete de todo tipo na frente deles. O que ele fala? Diz o texto bíblico: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Cidadão dos céus. Ele estava morrendo de fome, cansado. Colocaram à disposição dele tudo que ele mais queria e precisava e necessitava, mas ele recusou. Cidadão dos céus, irmãos. Irmãos, presta atenção nisso aqui para a gente finalizar. Olha, presta atenção nisso aqui. As abundantes promessas de Deus serão cumpridas plenamente no céu, não aqui na terra. Entende? Deus tem promessas maravilhosas para nós. Há pouco tempo teve um presbítero pregando aqui na escola dominical,
Não, foi lá no Alto Veracruz, falou assim, ó, na Bíblia tem mais de 10.000 promessas para mim e para você. À disposição do Espírito Santo. Mas a plenitude das promessas não é aqui na terra. Estão reservadas para o céu. Os patriarcas aspiravam, respiravam, anelavam essa pátria superior, a pátria celestial. Os pés estavam aqui na terra, estrangeiros e peregrinos, mas o coração, o pulmão, a respiração estava lá no céu. Irmãos, quanto mais nos concentrarmos nas coisas eternas, melhor iremos viver aqui na terra. Quanto mais nos concentrarmos nas coisas celestiais, melhor iremos viver aqui na terra. Entende? Faz sentido? O grande problema que nós estamos vivendo é que nós gastamos muita energia. Gastamos a nossa saúde, gastamos o nosso dinheiro, sacrificamos a família, sacrificamos a igreja, sacrificamos a comunhão com Deus por coisas que não pertencem ao céu. Coisas que não têm valor eterno. Coisas que não trazem satisfação de verdade. E aí a gente sacrifica e se frustra. E a gente não tem nenhuma coisa e nem a outra. Entendeu? Eu queria te desafiar a mudar isso nessa noite. Existe uma pátria celestial aguardando por você. Amém? Amém. Você é um cidadão dos céus, não aqui na terra. E as coisas da terra não podem satisfazer o anelo do nosso coração. Você vai esforçar, vai sacrificar e vai se frustrar. Mas se você olhar para o céu, cidadão dos céus, essa morada celestial, essa eternidade celestial, você nunca irá se frustrar. Aqui no versículo anterior do capítulo 11, ele fala assim, versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Amém. Cidadãos dos céus, creia em Jesus, entregue a sua vida a Jesus e viva como se a eternidade fosse real, porque ela é real. Vamos orar? O que é que tem te impedido